Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou aproveitando o momento para gravar uma aula, mais como revisão, para que vocês possam ter um pouquinho mais de informação a respeito da realização da prova, né? Ou seja, revisar alguns conceitos para que vocês possam retomar os temas e poder ir um pouco mais alicerçados para a prova. Ok? Dia 30, lembrando, será a prova dia 30 às 21 horas. Desde o início nós abordamos a questão da socialização do indivíduo, ou a socialização do homem, desde o seu período mais primitivo. E abordamos também a necessidade de que viver em grupo, viver em bando sempre foi fundamental em função da necessidade de proteção, segurança e atendimento às necessidades primárias, principalmente necessidades primárias, como alimentação, sono, sede, e vai por aí afora. E o processo de socialização se dá através da forma como eles se relacionavam e como eles se comportavam, principalmente com relação ao grupo nômade. Inicialmente, como todo animal mamífero, eles viviam em bando, percorrendo determinadas regiões para poder atender suas necessidades. Esse processo migratório permitia que houvesse ou existisse a sobrevivência para atender, repito, as suas necessidades principalmente. Portanto, a migração foi uma realidade bastante evidente. Um dado importante a considerar é que a partir do momento que o indivíduo passa a ter consciência, compreensão, consegue entender os fenômenos naturais à sua volta, ele vislumbra a possibilidade de se manter na região, ou seja, fixar, entre aspas, residência. E ali nós temos, então, a primeira base de uma sociedade humana efetivamente, né? Onde foram criados um ambiente, condições nos quais, através da habilidade, através do conhecimento, o ser humano, o habitante dessa vila, dessa comunidade, passa, através das suas habilidades, da sua capacidade de inteligência, semear, cultivar, dominar animais e domesticar, enfim, criar condições para viver mais fixamente e em grupo. E a consequência disso, na consequência disso, começaram a se criar normas, regras, formas de se comportar para o bem-estar comum. E aí nós já temos os primeiros sinais de cultura e consequente socialização. Essa capacidade de habilidade, seja ela na esfera manual, seja ela cognitiva, primeiro, é um dado que diferenciou o ser humano dos outros animais mamíferos. Repito, essa habilidade, graças a um fenômeno genético, como quiserem chamar, proporcionou ao homem a condição de desenvolver toda a sua habilidade, todo o seu potencial intelectual, cognitivo, e a partir desse desenvolvimento, compreendendo a realidade, interpretando, percebendo a existência das coisas, passa a explorar as suas habilidades e o seu conhecimento até então desenvolvido. O desenvolvimento da linguagem é um outro ponto de referência importante, pois facilitou não só a capacidade de comunicação, mas também preservar a sua história, preservar as suas relações e a partir daí estabelecer uma maneira de se comunicar bem mais simplória, né? E aí nós temos os primeiros sinais de civilização. Ok, gente? Eu estou indo rápido por conta do tempo que nós vamos ter. A partir daí, nós temos os conceitos de antropologia, que é uma das ciências que estuda como o homem, como o indivíduo, em termos sociais, sobreviveu. Então, a antropologia ela visa estudar a história humana, ou seja, como viveu, de que forma, quais costumes que permitiu hoje termos informações do passado. A contribuição da arqueologia também ajudou muito, da sociologia também ajudou muito. E assim nós temos que na antropologia nós temos antropologia física e biológica, antropologia social, antropologia linguística e arqueologia. Ou seja, todas elas dão uma contribuição bastante importante para nossa compreensão das culturas antigas, não?
E aí sim nós começamos a ter os sinais de cultura, começamos a identificar a linguagem, os costumes, como eles agiam, que tipo de alimentação, tudo foi possível através da antropologia, né? E é lógico que já nessa época a gente já tem ideia de como havia o intercâmbio cultural, né? Uma habilidade que o ser humano tem até hoje. A partir daí, então, nós temos então os conceitos de herança. Eu considero 3 tipos de herança: a genética, a herança da espécie e a herança cultural. Ou melhor, esses 3 elementos, na verdade, formam um conjunto importantíssimo para o desenvolvimento humano. O desenvolvimento neuroencefálico, já abordamos isso, né? É um processo, lá atrás, só para vocês terem uma ideia, é um processo ontológico que sai de um processo, digamos, mais primitivo, né? Um ser mais primitivo para um ser mais especializado. Esse é um processo ontológico. O homem é esse resultado, né? Sai de um sistema primitivo, arcaico, né? Para se tornar um indivíduo especializado em vários aspectos. E aí sim nós temos as habilidades desenvolvidas, principalmente a intelectual, que propicia o desenvolvimento motor. O desenvolvimento cognitivo é uma consequência, e aliás nós continuamente estamos nesse processo de desenvolvimento, graças a toda a tecnologia, graças a essa forma de dar e receber do homem em relação ao meio. Ou seja, o homem cria o meio ambiente, transforma o meio ambiente e é transformado, e a partir daí há esse desenvolvimento cognitivo. A adaptação é outro fator importante, né? Somente através da adaptação é que o homem conseguiu se estruturar, se estabilizar e ser, por exemplo, que se destaca na cadeia de desenvolvimento, né? Primeiras comunidades estabeleciam regras, normas, padrões de comportamento. A linguagem e a comunicação são fatores essenciais para. Na sequência, nós podemos pensar na evolução do homem em relação ao meio ambiente e a integração com o sistema ecológico. A biocenose, organismos que vivem no mesmo ecossistema e interagem entre si. O que é essa biocenose? O ecossistema diz isso, é quando os elementos trabalham em conjunto para todos possam um apoiar o outro e todo mundo sobreviver. Dizem as más línguas que, por exemplo, se desaparecer os insetos da face da Terra, a humanidade corre risco. Nós chamamos de equilíbrio ecológico. Vai muito de encontro ao que a gente acabou de falar. Identidade cultural, não podemos pensar em representações sociais, não. É aquilo que o indivíduo carrega, a gente falou muito a respeito na aula, né? É aquilo que o indivíduo tira do meio que ele está inserido, da sociedade que ele está, e é uma identidade dele, de identidade cultural. Ele é esse indivíduo que vive num país, vive numa comunidade, vive naquela região, né? O que são as representações sociais, né? Ou seja, é aquilo que a própria sociedade tem como simbolismo, como importantes para o indivíduo mostrar, o indivíduo assimilar e mostrar. Valores, regras, normas, símbolos, isso tudo são representações sociais. E é claro que nós temos a imagem social, é aquilo que fica, aquilo que é transmitido de geração para geração e de uma nação para outra, de um momento para outro, né? E a comunicação é o resultado que acontece aí. Uma boa comunicação, sem bloqueio, sem interrupção, sem ideias preconcebidas, ela é muito importante na medida em que ocorre essa interação, essa integração, né? E em cima desses conceitos todos que a gente abordou, nós temos a construção do indivíduo. Eu não posso separar a construção do indivíduo de uma construção social, né? Eu tenho que pensar aí, nessa construção do indivíduo, os 3 determinismos, não? O biológico, psicológico e social, que é um processo que propicia a construção do indivíduo. A relação do indivíduo com o meio é outro fator, voltamos na questão da biocenose, não, que é a relação do indivíduo com o meio ambiente e seus pares. O indivíduo, a transformação dele na longa jornada, ele foi se transformando e transformando o seu ambiente.
haja vista a que nós temos hoje e o que nós temos no passado. Gradativamente nós fomos evoluindo, fomos desenvolvendo. Por cultura se entende conjunto de atitudes, valores, crenças e comportamentos compartilhados por um grupo de pessoas. Isso é a cultura que nós entendemos, né? A cultura social, né? São aquilo que a gente falou dos valores que estão inseridos naquela cultura. Por isso, cada país, cada nação tem suas características específicas e peculiares. Uma dinâmica cultural envolve a globalização. Hoje, muito intensamente, isso acontece, que é o intercâmbio cultural. Todos nós conhecemos todos os países em função desse intercâmbio cultural. Na linguagem nós chamamos Torre de Babel, né? Onde o mundo todo se comunica, mas cada um com a sua linguagem. E temos também a gastronomia, a literatura e vai por aí afora. O crescimento pessoal é onde o sistema está inserido. O indivíduo só cresce, só se desenvolve quando tem um sistema saudável, como a gente abordou algumas vezes. O sistema doentio, o indivíduo vai estar doente em termos intelectuais, em termos emocionais. Um ambiente saudável, um sistema social saudável, o indivíduo também será saudável. E isso implica em um estabelecimento de regras, normas e valores bastante importantes, né? Como a gente abordou, essas mudanças teve seu início a partir da Revolução Industrial, onde nós tínhamos um sistema social dominado pela monarquia, né? Onde os feudos é que dominavam, então eu tinha os nobres, a aristocracia e o pessoal do campo, o chamado campesinato. Com a Revolução Industrial, que na verdade foi uma revolução social, nós tivemos o movimento iluminista, que a gente abordou muito, e que a partir desse movimento iluminista, novos paradigmas, novos modelos sociais foram sendo colocados em evidência, e a reboque veio a psicologia social, que é um subproduto, podemos dizer assim, da sociologia. Aí a gente começa a abordar a questão do conceito de herança cultural, né, que é o conjunto de valores, que ela também muda a partir que o indivíduo muda. E falamos da identidade cultural, varia pouco que também é um sistema de representações em relação ao indivíduo-grupo. Né? O partilhamento é aquilo que todos os indivíduos procuram destacar para si, desenvolver e aplicar no seu sistema social. Okay? Comportamento do indivíduo e a sociedade doente é o que a gente falou agora, não? Uma sociedade doente é uma sociedade onde o indivíduo também estará doente. Haja vista a nossa educação contra a política educacional, habitacional, legal, né? Olha como a gente está vendo os problemas de legais, de pessoas matando pessoas, gente matando criança, filho. Eu sei, para mim, no meu modo de ver, é uma sociedade muito doente a brasileira, tá bom? Falta o quê? Um ajustamento de valores, regras e moralidade. O conceito de herança cultural é aquilo que é transmitido de geração para geração e não é de pai para filho apenas, né? Mas sim todo um processo cultural. É o que muita gente discute, porque nos anos 30 era assim, já na geração dos anos 40, já nos anos 50, e nesse período existe toda uma integração que influencia as outras culturas, né? Abordamos a representação social, que a gente já abordou, que é mais a comunicação, que a gente já também abordou. A conquista do conhecimento, esse é um fator importante que merece nossa atenção, que só através da conquista do conhecimento, e veja, o conhecimento adquirido, conquistado, só ocorre, só acontece quando eu tenho a habilidade cognitiva, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar e organizar as ideias através do que é percebido no entorno do indivíduo, no seu meio ambiente, né? E é lógico que esse conhecimento permitiu que os homens pudessem construir sociedades cada vez mais homogêneas, pelo menos teoricamente, mais homogêneas, mais íntegras, mais bem distribuídas em todos os sentidos. Então,
o conhecimento ele permite que se chegue a um estágio de especialização. Por exemplo, com a tecnologia é um bom exemplo. Se pegarmos a primeira arma que foi um porrete, né, uma espécie de porrete, e hoje nós temos uma arma, nós temos inclusive outras armas que também têm um poder de matar violento. Ou seja, tecnologia, como eu dei o exemplo, no começo do século passado, o homem não imaginava voar como as aves, e de repente o homem chega na Lua. Isso é um exemplo da conquista do conhecimento. E nesse processo de conhecimento, a aprendizagem ela é fundamental. E esse tipo de aprendizagem ele é passado desde os tempos mais primitivos, quando os mais velhos ensinavam os mais novos, por exemplo, a construir determinadas ferramentas, a construir determinados objetos que serviriam até de armas de instrumento de caça, por exemplo. Depois, claro, através da aprendizagem, foi desenvolvido os primeiros arados, né, para se fazer o cultivo de determinadas culturas, não? Então esse conhecimento ele era aprendido através do ensinamento dos mais velhos para os mais novos. Isso é um dado bastante relevante aqui para a gente aprender o processo de aprendizagem, que começa efetivamente na família com o ensino ou aprendizagem sistemática, né, que não tem um plano, não tem nada pré-estabelecido, simplesmente acontece. E já na escola, já na própria sociedade, há um plano de ensino sistematizado, ou seja, existe um plano, existe um projeto, existe um desenvolvimento um pouco mais linear do conhecimento e de aprendizagem, não? E aí nós temos o desenvolvimento de habilidades e a integração social. É muito legal, porque aborda a questão da habilidade cognitiva, que é a capacidade de organizar pensamento, motora, que é a parte mais muscular, é a parte dos movimentos, não mais grossos, né, grotescos, até os mais sensíveis. Habilidade profissional é aquela onde o indivíduo adquire uma profissão e, a partir dela, aplica todo o seu conhecimento adquirido, aplica toda a sua habilidade, tanto intelectual quanto motora, enfim. A habilidade social é a forma como o indivíduo ele aprende a se relacionar com os seus pares, não? Já nascemos que é uma característica humana viver de maneira agregada. Aqui nós dizemos que ele adquire a habilidade de se relacionar, estabelecer relações entre seus pares, né? E aí nós caímos nos tipos de inteligência do Gardner, a gente falou a respeito, não? E uma delas que eu considerei extremamente importante é, para nós psicólogos, para nós que vamos trabalhar com as pessoas, sociólogos, médicos, odontólogos, enfim, pessoas que vão trabalhar na área da saúde, tem nessa inteligência interpessoal, como aborda o Gardner, uma das habilidades lá atrás que a gente diz, não, uma das habilidades é essa daí de desenvolver a sua inteligência através desse contato com as pessoas e aí se aplica o seu conhecimento e aquilo que foi aprendido. Esse é um fator fundamental para que se entenda o processo cultural, desenvolvimento das habilidades, a identidade cultural, tudo isso reflete nessas condições aí. Posteriormente, gente, nós temos então alguns conceitos. Falamos da Revolução Industrial, que foi o modelo que Auguste Comte apresentou, ou pelo menos propôs, Auguste Comte, filósofo francês, e o movimento iluminista. Nós temos a força da igreja completamente esvaziada e surge a própria psicologia. Em 1985, nós temos um livro do Gustave Le Bon chamado Psicologia da Multidão, que dá uma noção do movimento de massa, de como a pressão social é bastante forte. Na década de 20, né, de 1920, no pós-guerra, Primeira Guerra, lembrando, surgem os primeiros estudos sobre psicologia social, porém, uma psicologia um pouco mais voltada para o aspecto científico e sistemático. Lembrando que o resultado dessa psicologia social só pôde acontecer
porque lá em finais do século XVIII para começo do XIX, nós já tivemos estudos sobre comportamento humano baseado em Wundt, William James, posteriormente Freud e seus colaboradores para entender o comportamento humano, que surge a partir daí o que nós chamamos de escolas psicológicas. Alguns chamam de corrente psicológica, eu gosto de chamar de escolas psicológicas. Legal? A dimensão da psicologia, né? Aí sim, ela é aplicada em vários aspectos. O que eu deixei claro é que a psicologia social ela não visa resolver problemas. Repito, psicologia social não resolve. Psicologia social investiga, propõe, orienta para que profissionais qualificados, a área mais específica, resolva o problema. Se é um problema de infraestrutura de uma comunidade, tem que ser chamados responsáveis para tanto. A construção social, repito, é aquilo que a gente falou que vem num processo de transformação, não é? É o cidadão participando ativamente na construção dessa sociedade. Uma sociedade só é construída quando um cidadão também é construído, né? E não independe, por exemplo, de faixa etária, independe de questões religiosas ou ideológicas. A construção social, cidade na forma de um todo, sem exceção. E, para finalizar, a gente abordou a questão dos modelos de aprendizagem, abordamos a questão da autora Teresa Marx. A construção social é definida nas ciências sociais e humanas, que a gente vem falando o tempo todo. Questões subjetivas, claro, toda a psicologia tem um pressuposto subjetivo, portanto, psicologia social não deixaria de ser isso. Questões de valores, questão cultural subjetiva na medida em que cada sociedade tem sua identidade. O próprio Vygotsky, né, aborda essa questão definindo a psicologia sócio-histórica, que o indivíduo ele é formado, ele é estruturado, ele é integrado numa psicologia historicamente falando, ou seja, ele faz parte desse movimento histórico, é o que propunha o Vygotsky. E a partir daí, gente, nós começamos a ver a psicologia no mundo, né? A psicologia como uma ciência que trabalha os construtos psicológicos, né? Como a mente e o pensamento, mas também como a psicologia vem contribuindo para o desenvolvimento humano em todo o mundo, praticamente. A psicologia é conhecida no mundo todo. E a psicologia também faz o papel de investigação e de pesquisar fenômenos sociais e os movimentos humanos. A psicologia no Brasil, para finalizar, começa efetivamente final do século XIX, mas efetivamente século XX, através dos estudos antropológicos, através de estudos sociológicos. Para começar, em 1908, Psicologia Social, de dois autores, que eu já abordei, e em 21, Francisco José de Oliveira Viana, a primeira publicação envolvendo psicologia social no Brasil, e assim eu tenho uma série de autores que trabalhou essa questão da psicologia no Brasil, e no início do século também é criado a primeira secretaria, o primeiro modelo de atendimento sanitário, né, do Brasil, que foi a chegada da migração, que a gente abordou muito fortemente no começo do século, a vinda da migração, que ao longo das 3 primeiras décadas foi muito intensa no Brasil, tendo em vista que Brasil e América Latina era um país que tinha todas as condições para se poder viver. Legal, gente? Procurei fazer um resumo, não esqueçam, prova dia 30, com início às 21 horas. Um abraço para todos vocês.